Então é isso, gente. Minhas amigas, meus amigos, bom dia para nós. É uma alegria estar aqui no Ser, não é? Para tratar de um tema que exige muito carinho, muita atenção, muita escuta e compaixão por todos nós, que é o luto. Mas antes de falar do luto, é preciso falar daquilo que causa o luto, não é? Porque eu costumo dizer que o luto é a dor da ausência. E toda ausência, ela é antecedida por uma presença. E sem dúvida nenhuma, é uma das primeiras dores que emergiu da alma humana. O nosso querido Herculano Pires, uma obra extraordinária chamada O Espírito e o Tempo, ele vai nos dizer que ainda nos albores das civilizações, os homens ainda naquela cultura de caçadores-coletores, eles evocavam os ancestrais, inclusive, muito em função da dor dessa ausência, começou os primeiros mecanismos de comunicação com o invisível, mas também as próprias obsessões. Em função da saudade que emergia, esse contato mais próximo se estabelecia, né? E não é obra do acaso que nós vamos ver que uma das primeiras expressões culturais e artísticas vão ser destinadas justamente ao luto, à dor e a essa evocação aos ancestrais. Se formos aos alguns manuais de antropologia, de arqueologia, nós vamos ver que nas cavernas, né, ali havia desenhos rupestres desses rituais de evocação. E por assim foi durante todo o percurso da nossa civilização. Havia uma certeza dessa presença dos nossos ancestrais. O Espiritismo, ele vai racionalizar essa ideia da morte, não é? A morte como alguma coisa que é natural, não é? Todos nós, enquanto seres biológicos que somos, estamos fadados ao início, mas também à finitude do corpo. E o Espiritismo demonstra, como em tantas outras culturas, mas agora através de evidências, tanto do ponto de vista racional, científico, filosófico, que a alma que habitava aquele corpo, ela sobrevive à morte. Dito isso, muito embora o Espiritismo ele tenha uma mensagem profundamente consoladora para todos nós, porque, sem dúvida nenhuma, para muitas correntes que, inclusive, estão em voga hoje em dia, de várias tendências materialistas, em que se imagina que não há nada para além da morte do corpo físico, senão justamente o nada, né? Ou seja, o fim, a finitude completa. O Espiritismo, com muita clareza, ele demonstra, não, existe a sobrevivência da alma, né? Desde Kardec, o Espiritismo tem acumulado várias provas dessa, não só sobrevivência, mas de que a alma ela pode se manifestar, né? Dando provas da sua identidade, seja através dos fenômenos de efeitos inteligentes, a psicografia, a psicofonia, até os efeitos físicos, como as materializações. Nós temos aí uma quantidade enorme dessas evidências. Mas isso não retira a dor. E esse é o ponto para nós, né? Muitas das vezes, nós criamos uma espécie de uma cultura dentro do movimento espírita que nós
os espíritas, porque temos a certeza da vida além da morte, nós não precisamos sofrer. Está tudo bem. Né? Eu me recordo de um caso muito interessante de uma mãe, inclusive de São Paulo, que foi até o Chico, era espírita, a filha havia falecido e era uma dor muito forte, porque, inclusive, Denis, na obra Depois da Morte, no capítulo A Resignação, ele vem falar que a morte de um filho é uma das maiores dores que nós podemos sentir aqui na Terra. E essa mãe, então, ela em Uberaba estava andando com a foto da filha e todo mundo ficou assim incomodado, como ela sofrendo com a dor do filho, da filha, afinal de contas ela é espírita, por que sofrer, não sei o quê. Todo mundo imaginava que o Chico iria falar, não, pode ficar tranquilo, está tudo bem, né? Sua filha vive, ela está bem. E no momento que ela chegou até o Chico, ela mostrou a foto, o Chico só pegou aquela foto e começou a chorar junto com a mãe. Né? Junto com a mãe. Se formos, inclusive, aos evangelhos, nós vamos encontrar uma das passagens mais bonitas e significativas da vida do Cristo, que é a da ressurreição do Lázaro. É a única passagem nos evangelhos, a única nos evangelhos, inclusive os apócrifos, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, por aí vai, que nós vamos ver Jesus chorando. Jesus recebe a notícia de que, através das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, de que o seu irmão, Lázaro, estava muito mal, estava à beira da morte. Jesus, ele se atrasa e quando ele chega à casa de Marta e Maria, ele recebe a notícia que Lázaro já havia feito o seu passamento. Jesus, então, vai até a porta do túmulo e diz João que o Senhor chorou com Marta e Maria. Isso é muito interessante. Por que Jesus iria chorar com os amigos? E mais ainda, porque Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Não é? Ele não estava morto, era uma morte aparente. Mas mesmo assim Jesus chorou. E nós, não só nós espíritas, mas de maneira geral, nós temos muita dificuldade de elaborar e de reconhecer e lidar com a nossa dor. Nós imaginamos que a melhor forma de tratá-la é através do silêncio. Há uma cultura de silenciamento em torno da dor, principalmente em torno do luto. Então, essa proposta hoje da nossa manhã é a gente fazer um trabalho inverso. É a gente conversar um pouquinho sobre as nossas dores, sobre o luto. E veja, quando nós falamos sobre o luto, é preciso a gente ter uma ideia um pouco mais ampliada. Se formos a introdução da obra Depois da Morte de Leon Denis, ele trata a morte de maneira muito ampla. Né? Primeiro ele vai falar das mortes das civilizações. Né? Se a gente para pensar um pouquinho aqui, fizermos um exercício de imaginar, hoje nós somos filhos de quantas mentes? Vocês já pararam para pensar nisso? O que nós pensamos? Nós somos espíritas. Imagino que todos aqui são espíritas, sim? Quantas mentes foram precisas para que aquilo que eu penso hoje se estabelecesse em mim? Quantas e quantas culturas? Você veja, o Espiritismo é uma filosofia que nasceu ali em meados do século XIX, filha do Iluminismo francês, mas também com forte presença, né, do cristianismo. O cristianismo que também foi filho do judaísmo, o judaísmo que foi filho de vários paganismos, do Egito, né, do paganismo da Assíria, Babilônia e por aí vai. Então,
Quantas e quantas civilizações precisaram nascer e morrer para que estivéssemos aqui hoje desta forma? Quantos espíritos e mentes escreveram, falaram, viveram aquilo que a gente hoje tem como ideal? Isso também é uma espécie de morte também. Porque tudo isso morreu e renasceu, morreu e renasceu. Mas não só isso. Ao longo das nossas vidas, quantas vezes nós não precisamos morrer? Não é? Leon Denis tem um conceito muito bonito que está na terceira parte da obra O Grande Enigma, que ele chama de a lei circular. Por exemplo, nós nascemos, temos a nossa infância. Aí depois nós temos um processo de transição para irmos para a adolescência. Para que eu chegasse à adolescência, a criança que eu era precisou o quê? Morrer. E depois na adolescência. Para que a fase seguinte acontecesse, que é a idade adulta, né? Foi preciso que o adolescente morresse. Tem muita gente que ainda está na adolescência, né? Ou às vezes até na infância. E por aí vai. Mas não só nesse sentido, digamos, do nosso desenvolvimento biológico, mas da nossa própria psicologia. Quantas ideias nós não tivemos que foram precisas que elas morressem para que outras ideias nascessem? Vou falar da minha amiga Cláudia. Ela era de uma outra tradição religiosa, era católica, e hoje ela é espírita. Teve um processo de transição entre uma coisa e outra. Né? E é justamente nessa transição, né, entre morte e vida que é aquilo que Leon Denis vai chamar de crise. Tá dando uma ideia, gente? Tá ficando claro isso? Então, e é na crise que a dor vem. Que às vezes essas crises, elas são mais longas, às vezes elas são diminutas, elas são menores. Vai depender da maturidade de cada espírito. E claro, né, existe um processo de luto nisso. Para quem, por exemplo, se tornou espírita, né, eu conheço alguns espíritas que eram católicos ou protestantes, é interessante. Porque aí eles se tornam espíritas e aí é a pessoa mais espírita do mundo. Né? Aquela pessoa que vai na casa espírita todo dia. E aí o que acontece? Às vezes ela tem até desenvolve até um certo ranço com a tradição religiosa que ela possuía. E isso mostra, às vezes, um luto ainda não muito bem elaborado. Por quê? Quando nós nos enlutamos de maneira saudável, a gente vê o nosso passado, que às vezes não nos cabe mais, mas não com repugnância, mas com carinho, né? Com gratidão, inclusive. Essas são várias formas de luto. Por exemplo, para as mães e também para os pais. Às vezes, quando ali tem os filhos e daqui a pouco os filhos voam, né? Vão constituir as suas famílias. Inclusive, na própria psicologia tem a síndrome do ninho vazio, né? Que você fica com aquela saudade, o filho tinha que estar ali, você queria tanto que o filho estivesse ali, mas nós criamos os filhos para o mundo, né? Para a vida. E aí fica aquela ausência. O que você faz com aquela ausência? Né? Se nós não pensamos, não encaramos isso, aquela ausência sempre vai crescendo, ela vai ganhando corpo. Né? E a maioria das tradições, elas mostram-nos que é preciso encarar o luto com, digamos assim, de frente. Nós vamos ver isso de maneira mitológica em várias tradições, tanto dentro do judaísmo, por exemplo, quando Jacó, né, Jacó, que era neto de Abraão, né, e ele, inclusive, tem aquela ruptura com seu irmão, Saul, enfim, depois eles reconciliam, ele constitui a sua família, é tudo muito simbólico ali. Constitui a sua família, ele tem 12
filhos homens, né? E o filho mais novo, José, imaginava ele que estava morto. Estava morto. E aí ele expressa aquela dor em profundidade, e para isso ele faz um rasgo na sua veste, na sua túnica. E a sua esposa, inclusive, queria consertar aquilo. Ele não deixou, para que aquilo ficasse. Aí, quando ele atravessa a experiência do luto, o que ele faz? Ele costura. Né? Ele costura. Nós vamos, por exemplo, na cultura dos gregos, acontece algo semelhante numa obra, uma das obras mais bonitas da literatura, que inclusive é uma das obras fundadoras da literatura ocidental, que é a Odisseia. Né? Para que Odisseu ele pudesse voltar para sua casa, ele precisou passar pelo inferno, né? Para depois emergir e conseguir alcançar a sua casa. Enfim, nós vamos ver uma das obras mais bonitas da nossa literatura ocidental, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, igualmente. Ele passa primeiro, ele estava perdido numa floresta, ele passa pelos infernos para depois alcançar o céu. Isso mostra para nós que toda a experiência da vida que é marcada pela dor, nós temos que mergulhar nela. A grande questão é que nós fazemos quase que o inverso. A gente foge da dor. A gente não quer encarar ela, a gente não quer olhar para ela. E Leon Denis, eu acho que a obra mais bonita dele, O Problema do Seio do Destino e da Dor, lá na terceira parte ele tem 2 capítulos sobre a dor e a revelação pela dor. Né? E Denis era, assim, alguém extremamente sensível, não só à sua dor, mas à dor do outro também. Em um determinado momento ele diz mais ou menos assim: não procureis a dor, mas se ela vos alcançar, a tenha como uma amiga e uma professora, porque é isso que de fato a dor é. A dor, ela é uma mensageira. Ela tem uma mensagem para nos apresentar. E a gente precisa olhar para ela com muito carinho para entender qual o significado dessa dor, né? Qual o significado desse ensinamento. Então, gente, passado aí os nossos 30 minutinhos, nós vamos fazer o seguinte. Aqueles que se sentirem à vontade, nós vamos passar pela roda e vocês se apresentem, digam o nome e se já tiveram alguma experiência de luto. Não só luto em função da perda de, entre aspas, né? Mas da perda de algum ente querido, mas também algum tipo de luto da vida mesmo. Às vezes uma pessoa que se distanciou, né? Às vezes foi uma doença que você atravessou, às vezes foi até mesmo o distanciamento de alguns amigos, isso é um tipo de luto, uma mudança muito drástica na sua vida, e aí vocês fiquem à vontade. Aqueles que também quiserem fazer perguntas, fazer algum tipo de ponderação, fiquem à vontade. A gente percebe que hoje, principalmente nas casas espíritas, esse é um trabalho muito urgente de se fazer, sabe? Da gente ter um espaço nas nossas casas espíritas de escuta, de acolhimento sobre esse tema em específico. Porque é muito interessante, porque nós espíritas, muitas das vezes, em função da crença na imortalidade da alma, e até mesmo dessa certeza, a gente não fala sobre isso. E como se nós fôssemos imunes a esse tipo de situação. Enquanto que, na verdade, nós espíritas somos também, olha só, humanos. E naturalmente que isso nos alcança. Então, é alguma coisa que a gente precisa conversar, dialogar, se abrir,
né? Tem uma escuta, tem uma fala, porque é através disso que a gente vai conseguindo se curar. Porque o luto, ele é uma travessia, ele tem um início, mas ele também tem um fim. E se a gente não elabora isso, se a gente não fala sobre isso, às vezes esse caminho ele fica um pouquinho mais distante. Ela é uma dor. Por que a gente precisa sofrer, né, em função da morte? Pelo seguinte, inclusive assim, muitas das vezes a gente pega o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que sofrem. A gente faz uma leitura, eu diria muitas das vezes até fria daquilo, né? Porque parece assim, que nós não precisamos sofrer. Não, eu sei que a alma... É interessante a questão de uns 5, talvez 7 anos, não, tem mais, que foi antes da pandemia, né? Um amigo perdeu um filho, e aí, como é que você tá? Tô bem. Eu falava, gente, que coisa, né? Você tá bem mesmo? Tô ótimo. E o fulano, não tá, eu sei que ele tá vivo, só falava isso, só sei que ele tá vivo. Né? E aí, passou-se o tempo, hoje ele está num processo depressivo profundo. Por quê? Ele não soube elaborar o luto. Às vezes a gente vai utilizando a doutrina espírita para negar, né, essa dor. E a gente, e assim, cada um vai atravessar o luto de maneira diferente. Tem pessoas que de maneira mais rápida, tem pessoas que vai demorar mais um pouquinho, mas vai. E nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Isso não significa dizer que a pessoa é mais fraca ou é mais forte. Porque força verdadeira, ela não emerge da capacidade de não sofrer. Não é isso que Kardec propõe. Se formos ler com atenção e carinho o item, o bem e o mal sofrer, a gente vai ver isso. A resignação que os espíritos e Allan Kardec trata ali não é a apatia. É você sofrer, mas tendo a esperança, né, de que aquilo vai se transformar. A dor, nesse sentido, ela é como o adubo. Né? Ao mesmo tempo que ela é o adubo, ela é a ferida que o jardineiro, ele rasga a terra e ele deposita ali a semente. A ferida das nossas dores é esse rasgar. A resignação, né, é justamente essa semente que faz com que no tempo certo aquilo se transforme, né, na promessa que era semente numa flor. Então, para que esse ciclo ele aconteça, né, é preciso que a gente respeite a nossa própria natureza. É preciso respeito à nossa natureza. Por vezes, nós somos muito duros conosco mesmo. Porque, eu não sou um ser material, né? Eu sou um ser espiritual. Isso é verdade. Mas nós estamos aqui na Terra. E estando na Terra, a presença física de um ente querido, naturalmente que aquilo... Vejam vocês, se a presença nos agrada, é natural que a presença nos faça sofrer. Com isso, nós não estamos dizendo que a gente tem que ser aquelas pessoas desesperadas. É diferente, né? O desespero é uma coisa... Inclusive, o próprio desespero, ele é aceitável também. Tem pessoas que tinham um amor tão profundo por outro que aquilo causa um impacto num primeiro momento. Então, nós temos que cada vez mais nos humanizarmos. E entender que a nossa natureza, né, ela tem o seu tempo. Um dos livros mais bonitos, a meu ver, do Antigo Testamento é o livro de Eclesiastes, né?
um livro de sabedoria da tradição judaica. A partir do capítulo 3, ele é muito poético. Ele fala sobre o tempo, né? Um dos primeiros versículos do capítulo 3 há um tempo para todas as coisas, em cima, no céu, e embaixo, na terra. E aí ele vai falando sobre o tempo, né, de sofrer, o tempo de amar, mas o tempo também de não amar, o tempo da dor, o tempo da felicidade, o tempo para dançar, o tempo para se recolher e por aí vai. Vários tempos que a nossa natureza atravessa ao longo do tempo. E se nós não soubermos escutar o nosso tempo, porque muitas das vezes o que acontece? Qual é um dos grandes problemas que a gente vive hoje? É a comparação. A gente diz assim, às vezes perdemos um ente querido e a gente fala assim, nossa, eu quero ser igual o fulano de tal. Por quê? O fulano de tal, nossa, ele está tão bem, né? Ele passou tão bem por esse processo, mas você é ele. E veja, nós somos um ser extremamente complexo. Nós temos uma história espiritual que é muito diversa. Nós não fazemos ideia de quantas reencarnações, em quais famílias, em quais lutas, em quais dores nós atravessamos. Nós somos um ser biológico e social, que nascemos em uma família, em uma cultura, em uma linguagem, em um modo de vida que naturalmente isso exerce uma influência sobre nós. Então, eu nunca serei igual ao outro. Por isso que a atenção tem que ser sobre mim. Isso não é egoísmo, gente. Egoísmo é pensar só em você. Mas deixar de pensar em você faz com que você também não entenda o outro. E com isso você não consiga ajudar o outro. Então é fundamental que nesse processo a gente se escute. A gente tenha uma compaixão para com o momento que eu estou vivendo. Não é? O amor que Jesus nos propôs, ele é trinário. Vocês já perceberam isso? É um triângulo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não consigo amar a Deus. Por quê que eu não consigo amar a Deus? Porque sem amor, o amor, gente, ele é único, ele é uno. A pessoa que ama, ele ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. Se ele não ama a si mesmo, ele não ama a Deus, ele não ama o próximo. Às vezes a gente lê alguns romances espíritas belíssimos, Renúncia, por exemplo. A gente vê a Alcione com aquela dedicação e a gente fala, nossa, coitada, ela não se amava, ela não vivia só para os outros. Lê do engano, porque ela atingiu um nível de amor, né, que é um amor cósmico, que é a capacidade de amar, só amar, né? Então ela ama a si mesma na medida que ela ama o outro, que ela ama a Deus e por aí vai. Então, voltando à sua questão, qual é o seu nome? Carla, que foi uma questão muito bonita, que é do remoer. Você já pararam para pensar no remoer também? Tem uma poesia nisso. O que a gente está moendo? A gente precisa moer algo duro e transformar aquilo em algo mais maleável. E a dor, ela faz isso conosco. E às vezes a gente precisa repassar aquilo durante um tempo. Voltar aquilo. Eu sei que às vezes muitas pessoas acham, nossa, lá vem fulano, já vai falar da perda dele, daquela questão. Gente, tem coisas que a gente precisa voltar, muitas vezes para a gente entender. E está tudo bem. Por quê? Você entende o tempo do outro? Você entende, às vezes, você passou por isso. Era muito interessante, porque geralmente pessoas que têm esse tipo de postura são muito duras. E toda dureza, ela revela uma dor também. Toda pessoa que é muito dura, por quê?
A nossa mente, ela funciona com um mecanismo de proteção que é a compensação. Compensação. Por isso que para a filosofia, tanto do espiritismo, mas principalmente do estoicismo, eles falam muito a semelhança do budismo, o caminho do meio. Um dos principais autores do estoicismo, que era uma filosofia, que era uma meditação existencialista e trata muito a questão da dor, era o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Vocês podem ter certeza, uma pessoa que às vezes tem uma vida, às vezes, muito religiosa, ela está compensando alguma coisa, alguma ausência. Um pai e uma mãe muito protetora, por vezes, foi uma criança abandonada e sem proteção. Da mesma forma que, por vezes, um filho que foi muito protegido, ele vai se tornar um adulto o quê? Muito, assim, exatamente, né? Então, a nossa mente, ela funciona assim. Então, a gente, às vezes, precisa. Há pessoas que precisam estar voltando aquilo várias vezes. Mas, enfim, gente, agora é o momento de vocês. Quer começar? Tem 2 pontos na fala de vocês duas que são bem interessantes. Primeiro, que eu acho que o luto, ou os lutos, eles nos ensinam a aprender a amar na ausência. E é muito difícil. É muito difícil você amar aquilo que era tão concreto, você via, você falava, você tocava, você cheirava e você não pode mais ter aquilo. Então, aprender a amar na ausência é uma lição do luto, porque a gente ama sempre na presença, sim. Acho que é a posse, né? Aquela brincadeira que a gente fez aqui, ó, chegou o Ricardo da colmeia, né? Nossa, aí minha mãe, né? O apego do amar na posse, né? Não ter a posse da coisa, né? Saber que o amor é universal. Muito bom, muito bom. E uma meditação que o luto nos impõe também é sobre, digamos, a forma como amamos. Por isso que o luto ele é importante, por isso que a morte ela é importante para o espírito. Porque ela impõe essa reflexão. Da mesma forma que alguém que morre, ao chegar no mundo espiritual, ele vai lidar com a consciência da vida, nós que ficamos com aqueles que partiram, nós vamos dar com a consciência da perda, da morte. Isso nos impõe uma coisa muito interessante, que é aprender a aceitar a nossa imperfeição. Principalmente nós espíritas, nós somos muito duros conosco. A gente fala assim, nossa, eu sou tão imperfeito, eu sou egoísta. Gente, se nós não fôssemos desse jeito, simplesmente não existiria Deus, porque ele seria imperfeito. Significaria dizer que Deus está aprendendo a ser Deus, concorda? Porque se a gente está numa condição que diferente daquela que a gente precisa estar, significa que Deus, então, errou. E será que Deus errou? A grande questão, gente, que eu acho que isso é muito bonito no Espiritismo, que ele mostra que a vida é uma jornada. Nós somos imperfeitos, nós temos que aprender a lidar, inclusive, a amar a nossa imperfeição. Porque senão, tem uma coisa no budismo e no estoicismo que é o seguinte, nós só mudamos aquilo que aceitamos. Isso é bem profundo, como se diz, daria um seminário isso. A gente só muda aquilo que a gente aceita. A gente olha assim, eu sou muito egoísta, né? E quem não é, né? Pelo amor de Deus. Quem não é? Tem gente que, às vezes, nesse mecanismo de compensação, ele se torna muito altruísta. Mas por quê? Porque ele não quer ser visto como egoísta. Mas não é um altruísmo que genuíno. Percebe? Então, aceitar-se imperfeito. Nossa, hoje eu não fui legal com aquela pessoa. Claro, isso não é legal. Mas a minha condição é de um espírito que ainda age assim. Então, eu vou tentar ser melhor, mas com tranquilidade, no tempo.
né? Sem querer, às vezes, forçar. Isso, inclusive, nos coloca a questão do próprio perdão. Que às vezes a gente, não, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar, não tem jeito. E a gente nem entende o porquê que eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoei, significa que tem alguma coisa que me machucou. E por que me machucou? Então a gente tem que pensar sobre tudo isso, né? Por isso que o luto ele é tão importante, a morte ela é tão importante na nossa vida, para a gente conseguir ir elaborando isso. Mas obrigado, meninos. Quando nós falamos de caminho espiritual, um dos lutos mais necessários, mas ao mesmo tempo mais difíceis, é o luto sobre Deus. Está sintetizado simbolicamente no momento em que Jacó, no livro de Gênesis, depois vocês procurem, por favor, ele luta com Deus, algumas traduções e outras com o anjo. Vocês recordam disso? Não sei quem já leu. E o nosso caminho, e isso simbolicamente aparece na parábola do filho pródigo, né? Então, essas experiências, muitas das vezes dessa raiva, desse aborrecimento com Deus, é muito bonito, porque é genuíno. E a prática do caminho espiritual ela tem que ser feita dessa forma. Você tem que ser autêntico com aquilo que você pensa, que você... a forma como... Porque muitas das vezes a gente tem medo de Deus. A gente fala, não posso ficar com raiva de Deus. Gente, Deus é um amor tão profundo que Ele olha para isso com muita doçura, com muita amorosidade. O que quando o filho fala para o pai que queria herança, queria ir embora, o que ele fez? Ele deu. Então, a maioria das grandes almas, dos grandes santos, eles passaram por isso. Quem já leu a biografia de Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma depressão profunda, né? Era muito relacionado a isso. São João da Cruz, também, a noite escura da alma foi isso, não é? A alma que inspirou São João da Cruz, que era Teresa d'Ávila, também passou por isso. Mentes do século XX também, como Jung, ele passou por isso, né? Ele escreve isso no livro vermelho dele, dessa luta que ele tinha. E muitas das vezes desse aborrecimento mesmo, com o sagrado, com o divino. Que a gente olha para a experiência e a gente pensa, por quê? Eu só queria fazer essa intervenção rapidinho, que eu achei muito bonito isso. A questão do suicídio, eu acho que há um tabu no nosso movimento, que a gente precisa desconstruir. O primeiro ponto é que muitas das vezes a gente sempre fica, o que eu poderia fazer? Mas a grande verdade é que foi feito o que precisava ser feito, né? O passado, a gente precisa desapegar dele também. E é difícil. Eu entendo muito essa dor, essa dúvida, essa questão. Mas o ponto para a nossa meditação é que não dá para voltar atrás. E está tudo bem. A vida ela é feita sempre no presente. E não é acaso que ela tem esse nome, presente. O amor de Deus ele é tão grande, mas ele é tão grande que não existe essa ideia de pecado. A vida ela é uma experiência que nós vamos testando. Cada um testa da forma que acha melhor. E muitas das vezes a gente fala assim, mas há a lei de Deus, que é de amor, gente. A lei de Deus ela é de amor. Naturalmente que há nessas experiências, quando a gente defronta com a vida espiritual, às vezes a nossa consciência ela aponta uma coisa, outra. Entretanto, tudo isso que tem que ficar para nós converge para o bem.
E Deus sempre leva em consideração a nossa intenção. Às vezes a intenção daquele que cometeu esse ato foi a melhor possível. E é isso que é levado em conta. Às vezes ele não queria deixar dor, imaginava que era um peso, tantas coisas. E às vezes, isso que eu vou dizer pode parecer uma heresia, mas não é, gente. Às vezes era a forma como ele tinha de demonstrar amor. Então, no aprendizado da vida, eu acho que é interessante a gente ir desapegando das culpas. E no luto é muito comum, gente. É muito comum a gente pensar naquilo que a gente poderia fazer. Mas a gente, com o tempo, com muito carinho para conosco e desapegando do si. Porque o si nos coloca para o passado. Entretanto, a vida está acontecendo no presente, né? E eu tenho certeza que com o caminhar da vida, essas experiências elas vão se transformando. E no final de tudo, a gente vai entender que só há uma grande verdade, que é a verdade do amor.